Olá, meus amigos. Dando continuidade aí a essa série com os remanescentes do cangaço, hoje a gente vai falar sobre o mais polêmico entre os polêmicos, Panta de Godói. Esse depoimento a gente deve todo ele graças ao nosso amigo Jairo e ao nosso amigo Osto, que foram quem realizaram essa gravação, fizeram isso acontecer. Aonde o Panta vai falar de um entreveiro que aconteceu muito forte entre o aspirante Ferreira, que era tido como um homem muito duro, e era o comandante do Panta, o Panta servia na volante dele, onde ele diz de um acontecido, onde a volante chegou e espancaram uma pessoa que era coiteiro de Curisco. Disse que foi violência muita, bateram muito nessa pessoa, e um irmão de Chico Ferreira, que era também da volante, quando viu toda aquela violência acontecendo, sobre o comando do irmão dele, ele reclamou, disse que aquilo não podia acontecer, enfim, ele não aceitou aquela situação, bateu de frente com o irmão, resultado, os soldados da volante tiveram que segurar literalmente o Chico Ferreira, porque a coisa ficou feia, ficou muito feia, porque era uma vida cruel e cruenta. Ali, Curisco esteve aí em Sinibu, e tinha uns parentes, e Chico Ferreira nós fomos para a volante, onde tinha um soldado que era carioca, um negro, chamado-se Cirso. E nós fomos, quando chegamos lá, Chico Ferreira pegou os parentes de Curisco e prendeu dois. Prendeu já um cidadão, já tudo velho, e meteu o pau, deu muito. Um irmão de Chico Ferreira, Antônio Ferreira, com isso não aguentou. Chico não denegou mais. Aí Chico Ferreira pegou, estava com uma virola, bateu em cima dele assim. Chico Ferreira chamava ele com o irmão, delegado, você é delegado, agora quem vai dar? Aí bateu assim, aí o Antônio Ferreira já estava com raiva, porque não suportou ele judiando aquele miserável, aí afogou-se com o irmão. Ele era oficial, aí o outro era soldado, Antônio Ferreira. Aí, rapaz, esculhambou muito, que era covardia e coisa, e pá. Aí Chico Ferreira tinha um sargento chamado João Folha, estava nós, estava assim, Folha, leva esse homem para lá. Aí o Sérgio João Folha levou ele para lá plantava. E ele de lá ficou, Chico Ferreira, escutando. E ele dizendo, Antônio Ferreira. Aí Chico Ferreira disse, agora, eu não dei você não. Você veio dar em mim, covarde, não sei o quê, eu não dei você não, mas agora vou dar. E seguiu para lá, e eu peguei no braço, nesse braço esquerdo, de Chico Ferreira, e o finado Cirso pegou no direito. Aí, e Chico Ferreira saiu arrastando a gente. Quando fomos chegando lá, junto de Antônio Ferreira estava com um revólver 32 cano longo, arrastou o revólver, tocou em Chico Ferreira. Quando ele jogou em Chico Ferreira assim, Chico Ferreira fez isso. O finado Cirso ficou no lugar. Tinha uma baraúna assim, Chico Ferreira estava assim de frente, ele virou assim. Aí o finado Cirso ficou no lugar. A bala foi bem dentro do ouvido dos soldados. Ele caiu. Aí nós, no escuro, nós caímos no chão. A gente só via era fuzil. Bala na agulha, ficava um ferrolho de fuzil. E quieta. Finado se está morto. Vocês conhecem aquela velha história, você estava no lugar certo na hora certa, ou então estava no lugar errado na hora errada. Não existe essa famosa frase? Pois é, o Panta, ele participou daquele evento em Angico e ele estava no local onde tudo aconteceu. É bom que a gente repare o seguinte, o que Panta conta não é desmentido por quem participou daquele evento em Angico. O que Panta contava só é tido como fanfarrice dele, digamos assim, por quem não participou do evento e entre eles até alguns outros volantes que, claro, eu acredito que todo volante queria ter estado naquela situação e como não estava e como Panta falava de uma maneira muito forte, era muito eloquente nas coisas que dizia, então as pessoas taxavam ele como mentiroso. Mas vamos lá, vamos começar aqui falando um pouquinho dele, sobre a história do famoso caminhão. Ele diz aqui que tipo de caminhão era e faz até uma referência, era parecido com tal caminhão, que era um caminhão da atualidade, da época que isso foi gravado. Zoou o caminhão do Via da Feira, caminhão de Doro, de Mata Grande. Zoou o caminhão do Via da Feira, caminhãozinho pequeno, aquele meio caminhão, Chevroletzinho. Aí zoou a Aniceto vinha no caminhão.
M7 com 2 soldados. Aí, aquele que era o tamanho dessa F400. O caminhão naquele tempo. Aí nós subimos, os soldados subiram em cima, temos as coisas de um lado e outro, desde a manobra. E nós subimos todo mundo no caminhão. E outra coisa também muito importante é a história da chuva. Essa chuva que tem no livro de João Bezerra, que ali sim, ali por tudo que a gente ouviu, não é uma suposição, é de todos os volantes, Durval e os cangaceiros, não aconteceu essa chuva como ele diz no livro. Talvez isso aí tenha colocado para dar aquele efeito, aquela licença poética e tal. Mas ele vai dizer também que não teve essa chuva, como João Bezerra falou, e que, na verdade, a neblina da manhã, misturado com a fumaça, é que fez a situação, digamos, ficar mais envolta, assim, naquela penumbra e etc e tal. Vamos ver aí também o Panta falando sobre isso. Nada disso. Não tinha chuva, não tinha nada. Tinha dentro da baixa aquela librina. Isso, a fumaça da cova com a librina escurecia. Ele diz também, pessoal, que o primeiro tiro não era para o comando deles, os homens que estavam ali com ele terem dado aquele tiro. Quem ia dar aquele tiro era João Bezerra. Depois do primeiro tiro, era que realmente a coisa ia andar. Mas como o cangaceiro chegou tão perto deles, então eles tiveram que atirar, porque senão o cangaceiro podia ver eles, aí a coisa poderia se inverter. E quando ele fala também que ele foi um dos primeiros a chegar lá onde estava o corpo de Lampião, e muita gente também duvida, pessoal, ele estava na linha de frente, eles estavam no leito do riacho, eles correram na frente de João Bezerra e de todos os outros. E aí entra uma famosa questão que Sandes falou para o professor Frederico Pernambucano, que Sandes disse que deu aquele primeiro tiro em Lampião. O que é que o Sandes vai dizer aqui que corrobora, sim, que Sandes pode ter dado o tiro em Lampião, um daqueles primeiros tiros, talvez até o primeiro, mas não o tiro que o matou. Por quê? Porque ele disse que quando eles chegaram onde estava o corpo de Lampião, depois foi que Sandes chegou com o Ferreira de Melo, que eles estavam do lado esquerdo, da onde é ali a Grota do Angico. Então isso bate perfeitamente com o que o Sandes disse para o professor Frederico. Porque o próprio Panta diz aqui que ele chegou depois que eles chegaram, lá onde estava o corpo de Lampião, e que eles estavam do lado esquerdo do combate, ou seja, ele realmente, Santos, podia estar em cima daquela grande pedra onde ele disse que atirou em Lampião. A única dúvida, digamos assim, que eu e vários outros pesquisadores colocam, essa é uma questão mínima, mas que faz toda a diferença. Sandes pode ter dado o primeiro tiro ou um dos dois primeiros em Lampião? Pode. Mas realmente quem matou o Lampião, quem apagou o Lampião foi Panta. Por quê? Porque o Lampião ainda estava vivo. Quando ele atirou, foi testemunhado por outras pessoas. Lampião ainda estava se estribuchando. Então é só essa pontuaçãozinha que não vai mudar em nada a história. Não vai mudar em nada, mas que bate exatamente com tudo. Na zona da barraca, mais ou menos no meio, foi quando a Abidão deu o tiro. Nós já tudo já esperando tudo para lá na lagoa. E quando a Abidão deu o primeiro tiro, nós já estávamos vendo os cangaceiros, todo mundo vendo eles. Aí, corremos para dentro. Eu me encontrei com ele, eu dei um tiro nas costas, quase em cima da barraca. Quase em cima da barraca, não, no pé da craveira. O primeiro tiro foi a Abidão que deu. Aí a Abidão não contou a história, que não era para nós atirar, não. Que João Bezerra tinha dito que ele era quem queria romper o fogo, começar a atirar. Mas naquela hora não tinha jeito, né? Naquela hora era preciso mesmo. Estava em cima. Interessante também é que Panta nunca se vangloriou de ter, digamos, atirado, matado o Lampião. Tanto é que ele mesmo diz que ele não sabia nem que aquele era Lampião. Depois que o Sandes chegou, você chegou atrasado, porque teve que descer lá daquela pedra, lá atrás da pedra, depois que Sandes chegou, foi que disse, olha, ele é Lampião. Outra coisa, quando ele diz que o rosto de Lampião era reconhecível, qualquer pessoa que olhasse ele ia reconhecer que era ele, quem conhecia Lampião, claro. Tanto é que a cabeça foi reconhecida depois por muitas pessoas, tá certo? Então isso é só uma coisa para a gente pontuar,
que a cabeça de Lampião ficou reconhecível por muitas das pessoas depois que viram essa cabeça expostas em várias cidades e também depois lá no museu. Depois um pedaço bom, o jornal já estava aqui atirando muito, Chico Ferreira aqui por detrás das costas, por detrás de mim assim, gritou, mistura, rapaziada, nós dissemos, não tem mais como misturar eu, inclusive ninguém, não tem como misturar mais, eu já estava dentro. Eu só vim saber depois que Santo, que estava com o Chico Ferreira lá na esquerda, da gente, veio de lá para cá e grita. Santo não estava no momento do tiroteio? Não, estava no momento, mas lá, quando eu cheguei em cima do Lampião, porque ele estava vindo, eu dei um tiro, aí Santo foi chegando, aí disse, não esbagaça a cabeça que esse é Lampião. Porque pegou aqui assim, virou para lá, né? O miolo caiu. Aí mas o rosto mesmo ficou... O rosto ficou direito, completo, agora Santo cortou muito curto. Não cortou embaixo, cortou bem aqui, ficou curtinho. E não dava para reconhecer? Dava, tudo. Ele sentou, botar a cabeça em cima da tábua e ficou direitinho, Lampião. Muita gente pergunta onde foi parar o dinheiro, o ouro de Lampião. O Panta vai dizer aqui que quem ficou com isso foram os comandantes. E uma coisa assim forte, dura, que o Panta diz, que vale uma reflexão também, é quando ele diz o quê? Que João Bezerra e o aspirante roubaram o dinheiro deles que ele diz deles volantes. Ou seja, eles pegaram o dinheiro, o ouro, seja lá o que for, que era dos cangaceiros, e já se apropriaram como se fosse deles, e na verdade não eram nem deles, nem dos cangaceiros, porque tudo aquilo era fruto de quê? De roubo, de extorsões, de sequestro, etc e tal. Ou seja, o que estava ali não pertencia nem a volante, muito menos a cangaceiro. Então, quando a gente diz, os volantes roubaram, como o próprio Panta diz, dos cangaceiros, ou seja, vamos pontuar, porque também não era dos cangaceiros, não. Aquilo também era de alguém que eles tiraram, não é verdade? Então, isso vale uma reflexão e um debate bem acalorado em relação a isso. João Bezerra ficou com tudo, ele e Chico Ferreira. Não sei se a gente ficou também. Roubaram tudo da gente lá. Mandaram a gente ficar lá no canto da casa de Chico Ferreira, João Bezerra, para entregar a gente. Quando foi no outro dia, Mercedes, eles de noite fizeram a capa de tudo, não tinha uma latra bem assim, vestida, com cadeadozinho, com tudo, pesada. Nós quisemos abrir lá no angico, ele não deixou. Quando foi no outro dia, estava aberta, não tinha mais nada. E nessa parte agora, vocês vão ver aqui do acervo do nosso amigo Alcino Costa, ele dizendo o que ele achou do depoimento do Panta de Godoy. Esse depoimento do senhor é de uma validade sem tamanho, o senhor não pode nem imaginar o valor desse depoimento, porque isso é a própria história sertaneja. Essa história, se não se tiver muito cuidado, ela tende a morrer, porque o ser humano morre. Quem não podia morrer nessa história como a história sertaneja. E ela está sendo documentada justamente para que ela não morra. O depoimento do senhor foi maravilhoso, maravilhoso. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí com o famoso e polêmico Panta de Godoy. Deixe seus comentários, que depois eu vou tentar responder a todos vocês sobre toda essa série com os remanescentes em um próximo Perguntas e Respostas. Abração, valeu e tamo junto.